Olá, boa tarde a todos vocês. Que Deus se faça presente nessa live. Eu quero glorificar a Deus por essa tarde abençoada, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, que a gente está nos encontrando nessa tarde para poder falar do nome dEle, para glorificar o nome dEle e para dizer que toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa tarde, louvado por todos vocês, pela vida de vocês que vão estar entrando para poder escutar a mensagem do Senhor. E que eu sei que o Senhor falará aos vossos corações. Amém? Essa tarde é uma tarde muito abençoada. Uma tarde que eu estou aqui em casa, uma tarde de adoração, uma tarde de ser sensível à voz do Senhor, né? Os louvores falam tremendamente aos nossos corações. Basta a gente dar lugar. Dar lugar ao louvor, dar lugar à palavra, dar lugar à oração. Porque não é fácil uma vida com Deus. Não é fácil, é difícil, porque temos que perseverar nesse caminho. Temos que perseverar em meditar nas Escrituras. Temos que perseverar em oração. Temos que perseverar em adoração. Temos que viver por fé. Temos que caminhar por fé e não por vista. Porque se caminharmos por vista, a gente não vai poder sentir a presença de Deus. Mas se a gente caminhar por fé, a gente vai sentir a presença de Deus. A gente vai, tá conectado com o Espírito Santo. Ser sensível à voz dele, Porque ele se relaciona com cada um de nós de uma forma diferente. Então, se ele fala comigo de uma forma, ele vai falar com você de outra forma. Ele pode falar com você através da sua palavra, através de um louvor, enviando pessoas, vai falar através da oração, da sua comunhão com Deus. Então, é a forma que Deus fala com cada um. E eu sei que Deus falará nessa tarde. Amém? Então, nessa tarde eu já vim logo de início falar sobre a nossa fé. A nossa fé, temos que fortalecê-la cada dia mais. Porque a fé é o nosso combustível, para a gente estar buscando ao Senhor a todo tempo, para não desanimarmos, para não desistir de servir a Deus, para não deixar de olhar para o alvo, que é Ele, que é Cristo, o autor da nossa fé. Amém? E também está invocando o nome do Senhor, invocar Ele a todo tempo. Então eu quero deixar para você, eu quero meditar junto com você no livro de Romanos. Deixa eu abrir Romanos aqui. Romanos, louvado seja Deus. Deus é Deus de fidelidade. Deixa eu abrir Romanos para vocês aqui. Romanos, do capítulo 10, do versículo 13, diz assim. Versículo 13, Romanos 10, do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ler o 14. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Vou citar esse versículo 17. Assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz fé aos nossos corações. A palavra de Deus tem que estar a todo tempo, exercitando. Você está praticando, exercitar a palavra de Deus. Eu falo em você meditar, em ler, em praticar, em obedecer e seguir o que está escrito. Porque se você lê, medita, você também tem que obedecer para que as bênçãos de Deus venham te alcançar.
bênção de transformação, de libertação, de mudança de vida, para que você venha ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai te transformar, que vai me transformar, que vai te transformar a cada dia. Então precisamos dessa transformação do Espírito Santo, que ele intercede por mim, intercede por você. Quando você, ou quando eu, ou você se sente fraco, então o Espírito Santo, o Consolador, ele vem para interceder a nosso favor. Quando você se sente fraco, não consegue orar, você lê a palavra, o Espírito Santo vai interceder por você e você vai se levantar. Então você vai viver pela fé, pela palavra, porque a palavra te levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E quando você cai e não se firma em meditar de novo na Escritura, você se torna nada. Mas quando você cai e levanta, oh meu Deus, eu vou levantar, eu vou ler a palavra, vou levantar, eu vou orar, vou levantar, eu vou ouvir um louvor, eu vou deixar Deus falar comigo. Pode ser pela madrugada, pela manhã, pela tarde, pela noite, mas você vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar no seu interior. Então ele veio para salvar e não para condenar. Então ele veio para salvar. Quando ele vem para salvar, ele vem para agir completamente. E a libertação chega, porque quando ele chega para salvar, ele vem e traz a transformação por completo. E a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque ele age na transformação, ele age na libertação, na mudança de vida, ele age de acordo com a nossa obediência. Quando a gente obedece, a gente cresce espiritualmente na presença de Deus. A gente cresce, por quê? Porque você vai estar dando lugar à palavra do Senhor. Então, vou dizer, a gente não vive por vista, a gente vive pela fé. A gente andamos e caminhamos pela fé, porque a fé é o nosso combustível, para a gente estar conectado com o Senhor, para a gente estar conectado com o Espírito de Deus, para que Ele venha nos guiar. Amém? Para a gente perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Então, amém. Temos que agradar a Deus, para que Deus venha agradar de mim e de você. Você que já se batizou, você que já desceu as águas, você que já recebeu o Espírito Santo, você não pode ficar conformado em dizer, eu tô salvo, não quero mais salvar ninguém. Quem tá salvo tem a missão de salvar alguém. Quem tá perdido tem a missão de levar o outro a se perder. Então você que está salvo tem que levar o outro a se salvar, em conhecer a palavra, em pregar o evangelho, anunciar as boas novas, que é o reino de Deus. Amém? É chegado o reino de Deus, então temos que pregar o evangelho. Não pode deixar para amanhã, né? A gente tem que pregar para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, pro vizinho, no ambiente de trabalho, aonde Deus nos enviar para levar o evangelho, na rua, por onde passar. A gente não pode perder tempo com conversa fiada, né? A gente pode perder tempo se misturando com os ímpios. A gente tem que perder tempo, a gente tem que ganhar tempo falando do evangelho de Deus, falando do evangelho, porque o evangelho é mudança de vida. O evangelho não é moda. Eu me converti, eu tô salvo, eu agora vou ficar só me divertindo. Não vou me preocupar em falar do reino, de falar de Jesus, de falar da palavra, porque a palavra só é para mim e para os outros não presta. Mas não, eu e você, nós devemos falar de Jesus, falar do evangelho, falar do que Deus fez com você, falar com Deus fez na minha vida. Então a gente tem que pregar boas novas. A palavra de Deus é que salva. Amém? Se a palavra de Deus estiver na sua boca, você estiver na autoridade do céu sobre a sua vida, revestido, pode ir sem medo, pedindo a direção do Senhor, falando, Deus vai na minha frente e eu vou falar para quem Deus me enviar, para dentro da minha família. Eu sei que Deus vai se manifestar poderosamente. Você não pode ficar calado, você não pode deixar de falar de Jesus, você não pode deixar de pregar as boas novas, o reino de Deus. Porque tem muitas pessoas morrendo. Você tá aí, pode fazer a diferença levando a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa alcançar vidas, muitas vidas, para que Deus venha agradar de mim e de você. A gente não sabe que hora a gente vai morrer, a gente não sabe, estamos vivendo o fim do tempo, a gente não sabe
qual o dia, o mês, o ano que a gente vai morrer. Então temos que estar se preparando a cada dia para a gente se encontrar com o noivo. Então a gente tem que falar do reino, tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade, doa quem doer. Se a pessoa está no engano, fala a verdade para que a pessoa possa dar mentira. Se a pessoa está nas drogas, fala a verdade. Doa quem doer, fala a verdade. Não deixa aquela pessoa correr o perigo de morrer sem Jesus. A gente não vai estar falando para ela ficar debatendo ou falando mal ou criticar. Não, você vai falar, vai abrir os olhos dela para que ela possa enxergar a verdade, a vida. Além de Jesus ser a verdade, ele é a vida que liberta. Ele é a vida que traz vida para aquele que está morto espiritualmente. Ainda dá tempo. Você que está morto espiritualmente, você tem tempo de encontrar a vida em Cristo, ainda vivo, ainda em carne. Você tem tempo ainda de encontrar com Jesus, se encontrar com Ele, como? Se arrependendo, confessando seus erros, seu pecado, abandonando a vida errônea, perversa, para que Deus possa entrar com providência na sua vida e trazer a transformação que você precisa. Você precisa da transformação? Procure a Jesus, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então a porta da salvação, a porta da vida, a porta do caminho estreito é Jesus. Então quando você dá lugar para ele age de uma forma inexplicável. Ele vê para agir no impossível, naquilo que você acha, não tem saída, não tem mais jeito, eu não consigo largar cachaça, eu não consigo largar droga, eu não consigo largar aquele desejo, aquele algo que mais me domina, me oprime, me aflige. Você tem que falar, Deus está dentro de mim, é mais forte, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou vencer a depressão, eu vou vencer a dependência de qualquer vício, de remédio controlado, eu vou vencer as amizades que me levam à ruína, à destruição, a bebedeira, a perdição. Você é mais forte, por quê? Porque você sabe que você tem um Deus, e se você buscar Ele, verdadeiramente, Ele vai agir, Ele vai trabalhar em seu favor. Amém? Temos que buscar Jesus, porque eu vou meditar para você aqui em Salmo. Eu gosto de pegar a palavra, porque a palavra é verdadeira, ela é fiel e ela age poderosamente naquilo que a gente precisa, naquilo que Deus tem para mim e para você. No Salmo 23, eu vou meditar com você. Se você tiver Bíblia, me acompanhe, porque o Salmo 23 também é muito poderoso, é muito importante. Salmo 23, vou abrir aqui. Salmo 23, do versículo 4, diz assim, se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, aqui ele fala que ele te livra do laço da morte quando você se coloca na vontade de Deus. Porque mesmo que você venha abandonar qualquer tipo de pecado e você passa a caminhar, pelo vale da morte, caminhar na presença de Deus, você sabe que você não pode temer mal algum, porque Deus diz que porque tu estás comigo, ele fala, declara aqui, o salmista Davi, porque tu estás comigo e a tua vara, que é a palavra do Senhor, é o teu cajado e ainda me consola, Vou tornar a te citar, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi declarou aqui, tua vara e teu cajado me consola. Além de ele meditar, de dia e de noite meditando nas escrituras de Deus, a palavra de Deus ainda consolava ele em meio a qualquer dificuldade que ele estava enfrentando, passando, ou sendo escravo de alguma coisa. Ele reconhecia que a palavra de Deus era o consolo, era o cajado, que o cajado exorta, ensina, discipula, corrige, coloca o homem na linha, na presença de Deus. Então ele estava se apegado a esse versículo, porque ele saberia que Deus estava protegendo ele no vale da sombra da morte, e ele decidiu caminhar na presença de Deus. E no versículo 5 diz assim, tu preparas uma mesa para mim na presença dos seus inimigos, tu unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? É muito forte esse versículo 6, porque ele fala que a misericórdia do Senhor seguirá ele todos os dias da vida dele, e ele habitará na casa do Senhor para sempre. Por quê? Porque ele tinha
a certeza que Deus estava guardando ele. E quando você caminha na presença de Deus, você tem a certeza que Deus te guarda, te livra. Mesmo que você venha passar por alguma dificuldade ou você venha morrer, você sabe que você caminhando na presença de Deus, você meditando nas escrituras, pegando a palavra de Deus e guardando, e com certeza ela te consola em todos os sentidos, ela te consola, ela te prepara, ela te molda, ela trabalha de dentro para fora para você se tornar um vaso novo, um vaso transformado, um vaso quebrado para um vaso inteiro, um vaso preparado, moldado por Deus, porque Deus age assim. Quando você está quebrado, sem valor, o mundo não te reconhece, você é desprezado, Deus vai lá, te pega, te molda, te trata, te faz um vaso novo, você é reconhecido pelos seus e por aqueles que você acharia que não te dava nada, mas aí Deus pega e te faz ser um vaso novo para te levantar, para fazer a diferença. Falar assim, aquele fulano era assim, era assado, e agora tá como? Tá uma pessoa mudada, transformada, porque Deus age assim. Deus confunde os olhos humanos para que a glória dele apareça. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que eu falo ainda que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Por quê? Porque em João, vamos pro livro de João comigo, se você tiver a Bíblia aí, você me acompanha. No livro de João, deixa eu abrir aqui com você, livro de João do capítulo 3, aleluia, louvado seja Deus. O livro de João do capítulo 3, do versículo 16, diz assim, ó. Vou meditar junto com você para você poder me acompanhar e saber que Deus, ele ama a humanidade, mas ele ama o homem, mas não ama o pecado, porque ele veio para levar o homem a se arrepender, a confessar, para que venha viver para Cristo, uma nova criatura para viver para ele. Olha o que o versículo 16 do capítulo 3 de João diz: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos, que suas obras, eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus quer que você venha para a luz, para a verdade, para que você possa ser livre e receber a vida. Mas aquele que não vem para a luz, está em treva, aqueles que estão em trevas vão ser condenados, porque a própria palavra de Deus fala aqui no versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. E ainda quero partir para o livro de Marcos. Olha o que Marcos diz. Abre comigo aí, Marcos, do versículo 16. Louvado seja Deus. Deixa Deus trabalhar através da sua palavra. Marcos 16, do versículo 16. Medita aí comigo. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16, do versículo 16 de Marcos. Vou meditar juntamente com você. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Amém? Então, tornar a citar o versículo 16.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, já temos a real convicção do que Deus quer, né? Quer fazer através dessa live. Ele quer salvar. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, você que se encontra, né, como um perdido, como um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, sem rumo, sem direção, Jesus continua sendo o caminho. E se você procurar ele, eu tornei, alguns minutos atrás eu falei, quem busca encontra, quem bate a porta se abre, que está lá em Mateus 7, versículos 7 e 8, versículos 7 e 8. Você pode meditar lá, porque Deus fala, quem bate, a porta se abre, quem busca, encontra. Então, Deus torna falar que ele é a porta. Se você buscar, ele ainda é a solução. Ele é a saída, ele é a solução, ele é a única saída para tudo que você passa nessa vida. Então, temos que valorizar a Deus, temos que valorizar a presença de Deus, porque quando você estava se sentindo caído, sem força, quem te levantou foi ele. Mesmo que você não estava vendo, mas quem te levantou foi ele. Então, você precisa valorizar o que Deus tem feito na sua vida, mesmo sem merecermos. Ele ainda vem com sua misericórdia e vem para falar: eu sou teu pai, eu sou teu amigo, eu sou teu consolador. E somente eu posso fazer o que ninguém faz. Então, eu posso entrar hoje dentro do seu lar. Se você abrir a porta, Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu serei com ele e ele comigo. Então, Deus é a porta. Deus é a porta que vem para que você possa entrar e se encontrar com ele, e você possa ter uma história mudada, transformada, lapidada pelo poder da palavra de Deus. Deus age através da sua palavra. E ele age e ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo Romanos 10, versículo 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempo de bonança, em tempo de perca, em tempo de prova, em tempo de qualquer dificuldade, você tem que invocar o Senhor. Não desanime, não desista de buscar a Deus, porque ele é a porta, ele é a saída. Invoque o nome do Senhor, porque você será salvo. A promessa de Deus é para que a salvação venha chegar em você e na sua família. Amém? Invoque o nome do Senhor. E Deus fala que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Profetize, creia e acredite que Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permaneça confiando. Se você tem meditado nas Escrituras, continue meditando. Se você tem adorado o Senhor, continue adorando. Adore somente um, adore. Eu sei que é difícil, eu não consigo largar a música do mundano, eu não consigo largar as amizades, eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar a cachaça, eu não consigo largar droga, mas você consegue. Por quê? Porque Jesus venceu, ele venceu a morte, ele venceu, e a gente também vai vencer. Então, ele nos garantiu isso, ele garantiu que ele venceu e nós também vamos vencer. Então, você pode vencer qualquer dificuldade, você pode vencer qualquer amarra, qualquer prisões que te aprisiona, que te domina, que te escraviza. Você pode vencer sim, basta querer. O querer tem o poder, e o poder está na palavra de Deus. E quando você pratica, quando você medita e pratica, obedece a palavra de Deus, a palavra de Deus vem. João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Então temos que dar lugar à verdade para ela nos libertar cada dia mais. Amém? E se o Filho, que é Jesus, ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Então temos que dar crédito à palavra de Deus, que se ele vem para libertar, ele vem para te libertar por completo. É um tratamento. É um tratamento. Continue caminhando. Se você já está servindo a Deus, continue caminhando. Se você não está servindo a Deus, passe a servir a Deus para você conhecer, para você experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. É você servindo a Ele, para você ter alegria.
ter momentos não, é ter uma vida de alegria, mesmo que venha passar prova, luta, dificuldade, você sabe que em quem você está confiando, você confia no grande, no poderoso, que é Jesus, que é o Senhor, o dono das nossas vidas. Amém? Não vamos deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Vamos decidir hoje. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu quero ter uma vida, né? Uma vida transformada. Mas como? Pelo poder da palavra. Só a palavra tem o poder de mudar. Amém? Não seja conformado com esse mundo. Não seja conformado com nada. Mas no livro de Romanos, eu vou abrir para você que eu gosto de acompanhar a palavra, né, com a Bíblia em mãos, meditar com a Bíblia em mãos. Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 12, do versículo 11, 12, Romanos 12, versículo 1, Romanos 12, do versículo 2, diz assim, ó. O tema ainda diz assim, se você abrir, você vai acompanhar. O tema diz ainda, a nova vida em Cristo. Romanos, do capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, qual é a boa e perfeita a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que a gente venha estar vivendo na presença dele, caminhando na presença dele, caminhando por fé e não por vista, porque se você caminhar por vista, você não vê nada, mas se você caminhar por fé, você vai ver o que Deus vai fazer. Quando você busca, Deus faz. Quando você busca, Deus transforma. Quando você busca, Deus liberta. Quando você busca, Deus salva. Quando você busca, Deus abre porta. Quando você busca, Deus age com milagre. Então você tem que acreditar. Acredite no seu milagre. Acredite no que Deus pode fazer ainda hoje. Pode fazer ainda hoje na sua vida, na sua história. Deus tem uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Amém? Eu quero meditar juntamente com você no livro ainda de João. Eu vou partir para o livro de João. Vou deixar Deus trabalhando até eu finalizar a live no momento que Ele me permitir. Ó. Romanos, João do capítulo 5, versículo 5, do versículo 25. Louvado seja Deus. João 5, do versículo 25. Não, vou meditar 24. Louvado seja Deus. E o tema diz: eu tenho vida eterna. Abre aí comigo, João 5, do versículo 24. Diz assim, ó. Na verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Louvado seja Deus. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Tornar a citar. Na verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Aleluias. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aleluia. Versículo 31. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Então Deus levantou João Batista para pregar o evangelho. O evangelho de
transformação, o evangelho da verdade, o evangelho que liberta, né? O evangelho que levou as pessoas a se arrependerem, a se converterem dos seus maus caminhos e servir ao Senhor de verdade. Aleluia! Então temos que dar crédito ao Senhor para que Ele possa entrar com vida. No lugar onde tiver morte, Deus vai entrar para trazer vida, porque Ele diz ainda aqui, ó, vou partir para o livro, no livro de João mesmo, do capítulo 10, do versículo, João 10, do versículo 1, diz assim, ó: na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama suas próprias ovelhas pelo nome. Então Deus me chamou pelo meu nome. Deus te chama pelo teu nome. Se é Marcos, se é Rainan, se é Rony, Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome, Jamile. Ele te chama pelo teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. E versículo 4. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante deles, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz do estranho. Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam coisas que ele lhe falava. Versículo 7. Então disse Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Então Jesus, ele vem para trazer vida e vida com abundância. Se você se encontrava como um ladrão, como um traficante, como uma prostituta, como um mercenário, como um caído, como um desprezado, como um solitário, como um ninguém, Jesus vem para trazer vida. E eu torno a dizer, Ele é a porta, e se você bater, você vai ter um encontro com Ele. E esse encontro ainda pode ser hoje, você abrindo seu coração, confessando: Senhor, fala comigo, né? Eu quero confessar meus erros, meus pecados. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero conhecer os teus planos, os teus projetos para minha vida. E eu sei que ainda está de pé. Fale nessas palavras, que ainda está de pé. Eu sei que eu ainda viverei as tuas promessas na minha vida e na minha família. Fale, declare, profetize tudo que estiver na sua vida de ruim. Jogue fora, jogue no mar de esquecimento e passe a viver uma nova história na presença de Deus. Porque os sonhos dele, do Senhor, são melhores e maiores. Então, se você dá crédito e confiar no que Deus está para fazer na sua vida, e pode ser hoje, você pode ter a plena certeza que Deus age. Deus age na sua vida poderosamente. Basta dar lugar, basta falar: é hoje é meu dia, hoje Deus escolheu para mim, e eu sei que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque eu vou dar lugar, eu vou acreditar nas promessas do Senhor. Em Jeremias, do capítulo 29, do versículo 11, diz assim, ó: porque eu sei os pensamentos, Deus diz para você e para mim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então no versículo 12, Deus diz ainda mais: então me invocarei. Deus fala em todos os livros que eu meditei, que eu citei para você. Deus fala, Ele está falando novamente, ó: então me invocareis. Então Deus fala para invocar. Aquele que invoca será salvo. Aleluia. Então me invocarei, e ireis e orarei a mim, e eu vos escutareis.
Versículo 13. E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Amém? Então, quando você for buscar o Senhor, busque de todo o coração, porque Ele se agrada no coração quebrantado, Ele se agrada no coração contrito, né? Um coração que se aproxima, porque Deus vem no coração que está quebrantado, que já não aguenta mais essa vida, que não aguenta mais sofrimento, que não aguenta mais viver no sofrimento. E Deus vem com a alegria dele e coloca dentro do teu ser, e trabalha, e transforma, e liberta, e salva, e te edifica, te fortalece, te anima, né? Te blinda, e 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingida, porque você vai estar na presença do Senhor, e você vai ter essa confiança nele, né? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não vai se abalar por nada, por nada. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, vai olhar somente para o alvo. Independente de qualquer circunstância, quando você estiver na presença de Deus, você não vai olhar para nada, olhe somente para Cristo. Não saia, não desfoque, não saia do caminho, porque é esse caminho que vai te trazer vida, é que vai te levar a ter vida eterna com o Senhor. Amém? E Deus vai te dar vários livramentos, vai te dar livramento e te dar proteção na presença dele. Você buscando, você invocando, você clamando, você reconhecendo que Deus é Deus, que só Ele pode fazer o impossível na sua vida. Com certeza, tudo pode mudar. Só basta acreditar. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa palavra, né? Eu sei que essa palavra foi verdadeira e fiel, que veio cumprir na minha vida, na sua vida. E eu sei que o Senhor trabalha no meio da sua palavra. Deus trabalha poderosamente para salvar, para libertar. Quem está ouvindo, quem está na live, coloca um amém aí, para me ver se você está me escutando direitinho. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou estar fazendo uma oração, uma pequena oração, para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e que Deus possa visitar o lar de vocês, e que vocês possam se levantar, né, se erguer e pegar a palavra do Senhor para meditar de dia e de noite, para que vocês possam conhecer o autor da sua fé, que é Jesus. E vou tornar a dizer que eu falei no início da live. Não vivemos por vista, mas por fé. A fé tem que ser o nosso combustível para nos aproximarmos do Senhor, para acreditarmos nas promessas dele para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, acredite que o operar de Deus vai estar agindo a partir de agora, a partir de já, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Eu quero glorificar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus possa visitar lares, possa visitar família, que essa live venha chegar aonde eu não possa ir, que Deus possa, meu Pai, enviar teu anjo e levar essa live para vidas, para ser edificada, fortalecida, para levantar pessoas, aumentar a fé e destruir fortaleza do inferno, e as pessoas possam ter um encontro contigo verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos vocês. Deus abençoe. Tenha uma tarde abençoada.